Fala galera, tudo bem com vocês? Pode Política Podcast começando e hoje é o terceiro episódio dessa saga. Cara, olha só, vou começar já abrindo meu coração pra vocês. Primeiro, tô felizão porque eu tô dividindo a bancada com ela. Ninguém mais, ninguém menos do que a Fernanda Estevanato, mais famosa, mais conhecido, como diz o carioca, vulgo mamãe de direita. Gente, o prazer, eu tô me divertindo, mas porque a história é triste. Vocês têm que saber o que tá acontecendo aqui. Fala aí, Fê, fala aí, o que tá acontecendo com a gente aí? Diz aí. Vamos entender, porque ontem... Deixa eu só ajeitar seu microfone. Ontem. Pronto, assim. Ontem nós gravamos com o professor e com o Valdinei, do Movimento Conservador. Fizemos 4 horas aqui, foi um negócio... O papo foi incrível, sabe quando tá tudo perfeito? Maravilhoso. E aí... deu tudo errado, não gravou, travou, acabou. Enfim, eles tiveram a gentileza de voltar hoje, Sim. um dia depois, né, tarde da noite, e estarem aqui com a gente de novo. Gente, isso não tem preço mesmo, sabe? Confiar no nosso trabalho, eles tinham todo o direito de falar, são amadores, estão sem equipamento, e não vir, sabe? E vieram. Então, eles estão aqui, pô, gente, muito obrigada mesmo, de coração. Antes de vocês falarem... A gente mora na Barra, gente, é muito Não, antes da galera falar, eu quero pedir aí pra vocês colocarem nos nossos comentários aí, e a gente vai fazer agora pra vocês, em homenagem a vocês, uma salva de palmas, né, Fernanda? Pô, muito obrigado pela presença de vocês. Palmas pro canal que tá fazendo um trabalho sensacional. E, Fernanda, a gente tá vindo aqui porque eu acho que tudo que aconteceu ontem, né? A gente estava lá, vocês estavam lamentando e tudo mais, falei com o Rafael mais cedo. Eu acho que é mais um motivo para a gente se rever, para a gente estar junto, para a gente fortalecer o contato. E eu vejo como uma grande oportunidade de estar com vocês aqui no canal. Eu assisti os 2 programas anteriores, não sou de ficar elogiando, jogando confete, mas realmente acredito muito nesse formato aqui. Que legal. E eu coloquei hoje nas minhas redes sociais que vocês têm um DNA do Rio. E isso é um diferencial muito grande. Você tem o jornalismo, geralmente feito ou em São Paulo ou no sul do país, esse tipo de bate-papo, porque leva o nosso assunto para um patamar informal, legal. assuntos densos, assuntos sérios, mas numa pegada muito boa de se ouvir. Então, obrigado aí pelo convite. Gente, podem chamar quantas vezes quiserem. Com certeza. Olha que você não sabe o que você está falando. Né? Você não sabe o que você está falando. A gente vai convidar. Professor Carlos Eduardo, se apresenta para nossa rapaziada aí. Sou professor e, infelizmente, eu acho que não há muito o que comemorar sendo professor. Aí o professor me distrai com outros assuntos, vamos dizer assim. Sim, faz parte do movimento conservador, esse Faço movimento parte do movimento incrível. conservador, sou um apaixonado por ferrovia. Legal. Sou um monarquista roxo. Opa! Entendeu? Sou um Ave defensor Império. da volta do Estado da Guanabara. Enfim, tudo aquilo que o pessoal achar que está fora de moda, que é antigo, que é retrógrado, que é velho, eu penso que é o futuro. Você tá ligado, então, que o professor Carlos Eduardo é o típico do conservador raiz, parceiro. Não é conservador Nutella, conservador de Twitter na Avenida Paulista no 5G, não. É o conservador raiz. A gente está falando de ferrovia, está falando do Império, está falando de coisas que realmente fez com que perdêssemos a característica como nação. Disco do Amado Batista. Disco do Amado Batista. Eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes, na faculdade a gente, por incrível que pareça, tínhamos algumas aulas úteis na faculdade, e uma delas a gente discutia isso, que às vezes certas características de uma família pulam uma geração. Então, pelos pais trabalhando, etc, etc, muitas vezes você fica em contato com os avós. Sim. E o meu avô paterno, eu tive a graça dele viver muito. Legal. Na época, ele viveu até 85 anos. E esse homem sofreu na carne os horrores do comunismo em Portugal. Uau! Uma pessoa que... Porque a gente fala muito do comunismo hoje aqui no Rio, né? No Rio não, no Brasil, como pauta política. Olha, cuidado com o comunismo. E tem pessoas que realmente não entendem nada do que a gente está falando, não sabem. Então, assim, quando você vê pessoas que viveram essa coisa tenebrosa, realmente é de se respeitar e levar em consideração. Inclusive com campos de concentração para os monarquistas. Uau! Porque ele era sobrinho, neto, do Conde de Margaride. Então, pouca gente, quando a gente fala Marx, o pessoal pensa logo em França, Alemanha, Inglaterra, grandes centros industriais. Mas Marx tinha a teoria do alicate,
que ele ia estrangular a Europa como as duas pinças de um alicate. Por um lado a Rússia e por outro lado a Península Ibérica. Sim. E ele conseguiu. Depois Salazar, em certo sentido, reverteu. Franco, à custa de muito sangue, conseguiu reverter na Espanha. Sim. Depois morreram, enfim. E o comunismo voltou sob formas mais sutis. Sim. Aquele comunismo de querer tomar tudo na marra, fuzilar todo mundo, etc., esse não seduz mais o Ocidente. Né? O senhor como... Ele é mais... O senhor, como um professor, né, sabe, né, óbvio, mais do que ninguém, que realmente a forma do comunismo se apresentar, ela vem mudando muito, sobretudo depois de Gramsci para cá, né, que foi tomando aí a questão cultural, os veículos de comunicação, a classe artística, e resultou naquilo que nós temos hoje, né, um completo... É o que temos para hoje. É o que tem para hoje, né. E eles conseguiram o maior sucesso agora, que é o seguinte: você falar de comunismo é quase uma piada. É isso aí. Então, é isso aí. o que o Carlos está falando, em Portugal, o avô dele, foi avô, né? O avô dele viu uma situação ali do comunismo chegando, só que eles têm uma dificuldade. Talvez se teu avô estivesse vivo hoje e entrasse numa escola de ensino médio, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e descrevesse aquilo, todo mundo ia falar que teu avô é mentiroso, maluco, que ele está inventando história. Por quê? Porque o comunismo hoje, ele é representado por aquele professor bom de onda, Sim. né? O professor que no intervalo passa cigarro pro aluno e tudo Sim. mais. Então, pô, meu irmão, não, esse comunismo que você está falando aí já passou, isso é outra época. Só que é o mesmo método que eles usavam no passado para ocupar os espaços. Exatamente. Uma coisa interessante, Valdinei, os mais antigos se lembram da propaganda do Neston? Existem 1000 maneiras de preparar o Neston, invente a sua. O comunismo ele faz assim. O tipo de comunismo que existe na Rússia, daqueles homens marchando, Sim, farda, Sim. marchando matematicamente, cada passo calculado, como se fossem brinquedinhos, não é o tipo de comunismo que vingou em Cuba. Sim. O tipo de comunismo de Cuba é um comunismo de delação. A tua vizinha te entrega. Te denuncia, sim. Te denuncia. Sim. Trazendo para uma realidade nossa, professor, você está falando sobre essa questão de comunismo, a gente sempre tenta trazer essa experiência pra gente, porque sempre tem a galera que faz piada, como o Valdinei falou, isso é coisa de chapéu de alumínio, isso é coisa de teoria da conspiração. Esse exemplo clássico que se deu aí, por exemplo, da implantação do comunismo cubano, onde o cidadão denunciava o outro cidadão, que o cidadão acabou se tornando um agente do próprio governo, é o que a gente viu hoje com a pandemia. Você entra dentro do elevador sem máscara, vem alguém, ei, bota máscara. Lá em Santa Catarina, a polícia recebeu ligação de vizinho que denunciou uma outra vizinha que estava fazendo uma aglomeração que era comemorar o aniversário da filha, em família, ou um chá de bebê. Essa moça, que estava grávida, por sinal, ela tomou tiro de borracha na perna, foi um trauma total. Se você disser para mim que isso não é comunismo, filha, eu não sei mais o que é. Mas fala com a gente, Valdinei. A gente sabe que os movimentos no Brasil, né, cresceram muito, sobretudo os movimentos conservadores, né, Fernanda? Sim. Cresceram muito de 2013, 14 para cá, né? E assim, a gente sabe que nem tudo que começa vai até o final, tem seus pesares, é difícil você começar um movimento, estruturar, organizar. Não é você botar uma bandeira do Brasil, alguma coisa verde e amarelo e falar que é conservador, que a coisa vai. Então, alguns movimentos tiveram uma notoriedade assim, muito grande a nível Brasil. E o movimento conservador é um deles, né? Eu fico muito feliz porque o Rio de Janeiro também tem movimento conservador, representado pelo Valdinei, né? estruturado, de verdade. Quando a gente fala de movimento conservador aqui no Rio, é o que eu sempre falo para eles. Já vem com peso, assim, é organizado, é estruturado, eles têm as reuniões, eles fazem encontros, né, com pessoas que queiram entrar no movimento ou saber do movimento. Então é um movimento muito interessante. E também não é aquela coisa de, ele é conservador, porque tem disso, né? Conservador? Você é careta? Você... Isso é uma questão que é o seguinte. Você falou sobre 2013, 2016, a gente tinha um levante, uma reação contra o que a gente estava vendo na mídia. Sim. Então, contra a esquerda, contra o PT, contra a roubalheira. Havia, assim, uma galera que já estava atenta. Pô, cara, o regime militar não foi isso que estão dizendo, não. Uhum. Essa galera que está reclamando aí, chamando o Bolsonaro de apoiador da ditadura, né? Então a gente começou a ver esse tipo de coisa.
as pessoas tiveram coragem de se reunir, a internet ajudou muito e tudo mais. E o PT também ajudou muito. Né? Sim, o PT Porque ajudou o PT, muito. ele ajudou a unificar esses descontentamentos. Sim. E aí muita gente que não tinha nada a ver com política, alguns pastores que não queriam se envolver, chegaram, cara, tem que fazer alguma coisa, porque senão esses caras vão botar a faca no nosso pescoço. Sim. E aí unificou essa direita. Agora, daí você chamar isso de conservadorismo, falta dar uma olhada para dentro. Né? Sim. Então, poucos movimentos fizeram esse trabalho. Legal. Porque era muito bacana. Você largar um carro aqui em Copacabana, você reúne numa manifestação aí fora, pela prisão do Lula ou alguma coisa do tipo, você reúne aí 4, 5 mil pessoas tranquilamente num domingo. Isso é fácil. Ou até mais, né? 100 mil, manifestação de 1 milhão. Sim, então, até porque era uma pauta meio que nacional, era todos contra o Lula, todos contra o PT. E aí você começa a reconhecer o sujeito. Pô, não, esse cara sempre chama manifestação, esse cara tá no Twitter falando, esse cara se elege. Né? Sempre aconteceu isso, surgiam lideranças. Essas lideranças não conseguiam oferecer nada, o discurso é fraco. O Edson Salomão, quando ele faz o Direita São Paulo, Direita Paulistana, o Direito de São Paulo lá em São Paulo, como eu sou antes do movimento conservador, ele teve cuidado de falar, pô, peraí, tem que ir pra rua, vamos pra rua. Tem que acusar o PT, denunciar o PT, vamos denunciar o PT. Legal. Mas, pô, e se os caras saírem? O que a gente faz? Né? Quem vai assumir? Quem vai assumir? Pô, vamos combater o professor ideólogo de esquerda que está na escola? E se ele sair, o que a gente faz? E o meu filho que vai ter que ir para essa escola? Como é que eu protejo meu filho? Como é que eu vacino meu filho, já que está na moda, né? Contra essas ideologias. Então, o movimento conservador ele criou um modelo em que você consegue difundir o conservadorismo. Então, você consegue transmitir ideias, valores, preservar. Por isso, ter o professor Carlos no movimento para a gente é um patrimônio riquíssimo. Legal. O cara tem muito conhecimento. Muita coisa. E ele é aqui um patrono não cultural. É velho, né, professor? Não é velho. Ah, professor, para, tá novo. A gente começa a descobrir que tá velho quando as pessoas que nasceram mais ou menos na nossa época começam a morrer. Aí acende uma luzinha amarela na cabeça da professor, mas gente. nessa pandemia... Não, independente de pandemia. Não, sabe qual é o meu termômetro de idade, de velhice? É quando eu vou fazer algum cadastro em algum site, ou fazer alguma rede social, que busca lá data de nascimento. Antes, pra mim, quando é 1987, pra mim era rapidinho, 10 anos atrás. Agora, filho, eu fico passando a parada até chegar. 87. Mas, Valdinei, conta pra gente aí sobre o conservadorismo. Porque, assim, tá se transformando num mito, né? O que é ser conservador? Porque eu acredito também que tem muita gente criando muitas barreiras para isso. Sim. Ah, não, para você ser... Tem gente falando já de conservadorismo integral, ou seja, o cara não pode nem beber uma cerveja. Ó, eu não bebo cerveja, não bebo álcool, mas peraí. Eu bebo e sou conservador. Você tá entendendo? Tipo, qual é o limite? Qual é o limite disso? Porque assim, tem gente que tá levando para um ponto de vista quase que religioso, né? Você é conservador, você não bebe, você não fuma, você... Então, assim, diz pra gente aí uns pilares básicos que a gente tem, infelizmente, pouco tempo, né? Nosso podcast, quando a gente começar, a gente inclusive vai mobilizar uma vaquinha online. Justamente por esses problemas técnicos que a gente está tendo. Porque, você está vendo tudo bonitinho, mas é gambiarra para tudo quanto é lado, filho. Você não tem noção do que está acontecendo aqui. Mas para a gente organizar, estruturar e ficar ainda melhor para oferecer para você um trabalho melhor, até porque a gente já bateu a marca de mais de 1.000 inscritos no canal, então a gente já tem a possibilidade de fazer live, mas para isso a gente precisa de um equipamento top e tal. Quando a gente começar a fazer live, depois que a gente fizer a vaquinha, você colaborar, aí a gente vai fazer uns programas de 3 horas aí firme. De verdade. Foi até bom você perguntar isso, porque muita gente confunde conservadorismo ou com apego ao passado, ao que é velho, ou com moralismo. Sim. E, na verdade, o conservadorismo ele não tem necessariamente relação com essas duas coisas. Basicamente é o seguinte. Primeiro, eu preciso preservar a liberdade. Porque a liberdade é um bem fundamental de todo ser humano. O presidente da República sempre fala isso. Entre a vida e a liberdade, você tem que optar sempre pela sua liberdade. Um exemplo claro foi quando o Wilson, do dia 15 de março, dia 13 na verdade, ele quis proibir a manifestação do dia 15 de março de 2020. E com a alegação de que aquilo colocaria a nossa vida em risco. Pô, peraí. Eu estava preocupado com o vírus, era novidade, não tinha informação, etc. Fiz vídeo aconselhando as pessoas, olha, meu, você está preocupado, você está com medo, não quer ir, não vai, beleza. Mas o governador não tem direito de me proibir. Isso. Então, pela proibição eu vou. Legal. Pela proibição eu vou. Então, esse é o ponto. Por quê? Amanhã o cara chega pra mim e fala assim, olha, tem filmes em relação a isso também, né? Pô, detectaram que a sua mãe tá com febre, nós vamos ter que incinerar a tua mãe.
Cara, vai lá, pega a sua mãe, porque ele tem direito, você deu a brecha. Então esse é o ponto, lute pela sua liberdade, defenda a sua liberdade e defenda a liberdade do outro também. Valdinei. E o outro ponto é a questão moral. Onde entra a questão moral para os conservadores? Eu preciso entender como que nós chegamos aqui. Então a nossa Constituição, ela defende, por exemplo, a família, a união entre um homem e uma mulher. E por que o legislador, o constituinte, colocou aquilo ali? Porque ele é preconceituoso, retrógrado? Não. Porque nunca se perseguiu, pelo menos pela nossa legislação, nunca se perseguiu que vivesse diferente. Quem não quer casar, tinha até um funkeiro aí que tinha 3, 4 mulheres. Sim. Nunca foi preso, processado por causa disso. O que você tem é o seguinte, bom, imagine como seria uma sociedade que vivesse uma casa sem portas, onde qualquer um pudesse entrar, ter relações sexuais e tudo mais. Como seriam as gerações futuras? Né? Como seriam as gerações futuras se todo mundo fosse sexuado? Como seriam as gerações futuras e qual seria o futuro dessa nação? Agora, uma nação que tem sua grande maioria de famílias, pai, mãe, crianças, que sustentam sua casa, que tem seus papéis sociais, seus papéis familiares. Bom, e aí a gente convive sim, né? Com aquilo que a gente vê no carnaval, homens, sim, mulheres, vivendo suas vidas. Bom, ninguém vai sair daqui desse podcast para perseguir e apedrejar. A gente não vai fazer isso. Agora, se a maioria viver dessa forma, o Brasil, como nós conhecemos, ele se perpetuará. Se a maioria experimentar algo novo, pode ser até melhor, quem sabe, né? Mas também pode ser a nossa destruição. Ele é um termômetro, né? Eu vim para cá pela linha amarela. Por quê? Porque é o caminho que eu conheço. Eu perguntei ao Waze qual era o melhor caminho. Eu podia tentar outros, mas eu tenho uma indicação de que isso aqui está mais provável que vai dar certo. Que legal. Alguém já seguiu esse caminho, então é por aqui que eu vou. Isso é o conservadorismo. Muito bom. Aí, fica fácil entender. Gente, facinho, né? É porque as pessoas olham pra gente, né, Fernanda, né? Eu sou jovem, né? Nós somos jovens também, né? E, tipo, você é conservador, acha que a gente, tipo... É um extra, né? Cara... Eita, você não bebe? Como que é isso? Entendeu? Não faz nada, não... E nada tem a ver. Quando a gente entende, por exemplo, os projetos de esquerda, eu já falei isso várias vezes, eu fui membro de movimento estudantil de esquerda. Que isso? De partido de esquerda, sim. Que isso? Todo mundo tem um passado negro na vida, hein? Isso também é um problema que o movimento conservador se propõe a resolver, né? Ou ajudar. Porque lá em São Paulo nós temos, por exemplo, o Felipe Duarte, que é o presidente da União dos Estudantes Conservadores. Então, é uma forma de a gente formar também, como a esquerda faz, formar militância, formar quadros. Tem Lindbergh Faria, por exemplo, Lindbergh Farinha, né? Lindbergh Farinha, não, ele é o lindinho, ele é o lindinho da planilha da Odebrecht. Nós fomos ensinados na escola, com 12, 13 anos, por exemplo, como se faz uma manifestação, como se responde a uma entrevista, né? Como que você rouba, sequestra uma pauta. Tipo, eu só aprendo essas coisas, né? E a direita precisa entender por que a gente perde tanta narrativa. Por que os nossos parlamentares hoje, eles perdem o discurso na tribuna, eles perdem as votações, eles não conseguem chamar atenção para as pautas que querem. A verdade, a gente é pautado, né? Desculpa te cortar, Valdinei, mas a sensação que eu tenho é que, tipo assim, a direita hoje, nós temos o presidente, nós temos diversas prefeituras e diversos estados hoje no Brasil. A gente ganhou muito espaço, mas o que parece é que a gente está sempre sendo pautado. É como se a esquerda lançasse uma proposta e a gente tem que se defender daquilo o tempo todo. A gente está sempre apagando incêndio. Na internet é assim, eu acordo, o que eu tenho que resolver hoje? É isso aí. Eu nunca decido o que vai ser falado. Beleza, a gente virou um pouco a mesa no Twitter, né? Então, assim, no que diz respeito à hashtag, a gente domina lá, a gente que bota as hashtags no topo, a gente pauta. Mas TV, mídia, toda essa questão a gente acaba sendo pautado. O conservadorismo, a gente vive hoje o conservadorismo, né, na pele, a gente tem visto que grande parte da população está aderindo. A verdade é que da mesma forma que a esquerda fala de política sem com que as pessoas percebam, grande parte da população brasileira hoje se posicionam mais para a direita e para o conservador porque eram e sempre foram sem saber. Sem saber que era. A gente sabe como a gente descobriu que era conservador? Quando a gente viu aquelas manifestações nas universidades, os estudantes, um cheirando um ânus do outro. Sim. Aí você falou, caraca,
Que história é essa aí? Né? Quando a gente viu, por exemplo, uma criança tocando num homem nu. Numa exposição. Numa exposição de arte. Aí tu falou, opa, eu não concordo com isso. Tudo bem, eu curto o carnaval, aquela coisa da mulher dançar e tal, mas isso não, peraí, eu não concordo. Não é por aí. As pessoas começaram a se identificar que eram conservadoras. Mas assim, além dessa pauta, que tem aquela questão moralista e tal, a gente fala muito sobre um tabu, principalmente a gente aqui do Rio de Janeiro, que é a questão do estatuto, do desarmamento e sobre a liberação de arma. Porque assim, o conservador, ele é muito a favor da questão do armamento, né, do civil, óbvio, depois de fazer todas ali as suas avaliações técnicas, psicológicas e tal. Fala pra gente aí, por favor, Valdinei. Então, a gente sempre vai esbarrar em algumas pautas. Por exemplo, estava agora, final de semana passado, num encontro de pais com relação à educação domiciliar. E aí, surgiu esse assunto, eu conversando com os pais, né? Surgiu esse assunto de arma também. Sim. Então o conservador, ele sempre vai ter essas coincidências. Qual é a relação do conservadorismo com arma, gente? Liberdade. É o mesmo assunto. Legal. Por que eu não quero um professor doutrinando meu filho e por que eu quero uma arma? O motivo é o mesmo. Parece assunto diferente, né? O motivo é o mesmo. Eu quero a liberdade. Talvez eu não queira comprar uma arma. Por causa do meu temperamento, por causa da minha família, por causa do lugar onde eu moro. Mas eu quero ter o direito de comprar. Eu não quero que um deputado, um presidente me peçam de comprar. Legal. Né? Então esse é o ponto. E eu estava falando sobre doutrinação, sobre escola e tudo mais. A gente falando sobre você falou esse negócio do homem nu. Cara, o que acontece é o seguinte. Quando eu era esquerdista, a gente não tinha a mínima noção do que a gente estava produzindo. E eu vi muita gente que é deputado hoje, que participava das reuniões, que discutia com a gente. A revolução, ela é algo que você não sabe no que ela vai dar. Eles sabem o que eles querem destruir. Doideira, né? De construir. Botar esse tipo de coisa tão caro para as pessoas, como colocaram criança, aquele macaquinhos, né? Cheira. Quando fizeram aquilo, a sociedade olhou e falou, pô, peraí, eu tô acreditando que eles são progressistas, estão me conduzindo para o progresso, isso não é progresso. E aí a galera teve que reagir. Doideira. Barbárie. Né, você vê, né, essa questão, né, liberdade, né, é o que pauta, na verdade, o conservadorismo. Você vê, a gente tem muito como referência os Estados Unidos, ainda que com diversas falhas, ainda que com diversos problemas, mas venhamos e convenhamos, é uma economia que funciona, são instituições que funcionam, são Suprema Corte, né, o STF norte-americano funciona. Hoje o Alan dos Santos fez até um vídeo falando sobre isso, né? Você consegue pagar seus impostos e perceber que esses impostos estão sendo devolvidos ali no asfalto, numa rua bonita, numa iluminação. Acontece, né? A gente vê isso. E os Estados Unidos, ele firma por isso, pela liberdade, né? E foi um dos primeiros, foi, na verdade, o único país que viveu e conseguiu a sua independência da Inglaterra, que era então o maior império, a bala, parceiro. Os caras foram na guerra, faca na caveira, não fizeram acordozinho, não. Foram na bala e conseguiram, com a ajuda da França, Estátua da Liberdade, tem tudo isso. Inclusive tem a Estátua da Liberdade ali em Nova York, Manhattan, né, que representa esse símbolo, a liberdade, né? E essa questão da armamentícia aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, isso representa também a nossa liberdade. Não é a liberdade de matar pessoas, mas de se defender. Defesa, total. E uma coisa que a gente sempre fala, quando a gente entra nesse assunto, armamento e tal, como se fosse ser super fácil e, né, tipo, conseguir ter uma arma. Nós temos que fazer curso, vários testes psicológicos. Sim. Você tem que estar apto e você tem que ter dinheiro para ter a arma. Sim. Não é uma coisa barata. O curso é um curso Não caro. é uma coisa banal. Não é banal. Não É mais gente. barato que um iPhone. Né? Depende da arma, né? Mas é o seguinte, Fernanda, é importante você falar isso. A gente pode pegar as estatísticas, e isso é um grande problema, que a esquerda ela tem Instituto Igarapé, Sou da Paz, Viva Rio e tantos outros. E nós, hoje, estamos começando com isso. Muito então, bom. por exemplo, temos aqui o ProArmas. Né? Eu sou entusiasta do ProArmas, não tenho relação direta com eles. Me inscrevi ali para ajudar e tal. Dia 9/7, 9 de julho agora, ano passado ocorreu na mesma data, 9 de julho eles vão estar em Brasília, grande encontro do ProArmas, se você puder, vamos junto para Brasília, eu vou estar lá, e aí se a gente puder se ver vai ser muito bom. Maneiro. E o que acontece? Se você pegar, o ProArmas está mapeando esse tipo de coisa, você pegar o número de armas que é apreendida no tráfico, ou no assalto, armas que foram instrumento, objeto de latrocínio, de assassinato, de briga de vizinho, muitas dessas armas são de CAC. Muitas dessas armas são de alguém que tenha posse, o porte de arma. São mínimos. Por quê?
a maior parte das armas que são usadas no crime ou são desviadas das Forças Armadas, Sim. que infelizmente isso Acontece. ou são armas que entraram ilegalmente no país. Porque uma pessoa em sã consciência não vai se submeter a curso, registro, teste. Meu amigo, você é obrigado a treinar com a sua arma. E o CAC treina muito mais do que eu treinava como cabo da aeronáutica, por exemplo. Caramba! Muitos policiais militares, por exemplo, né, atiram mais, são obrigados a atirar mais, são obrigados a competir, são avaliados constantemente. Enfim, o cara não vai pegar essa arma para brigar por causa do Fla-Flu. Sim, sim. Não vai. Não, Tá registrado, é o nome dele, é tudo. E ao mesmo tempo, Rafael, nós temos aqui no Rio uma coisa maravilhosa, que é a Baía da Guanabara, mas que ao mesmo tempo é uma fonte de uma dor de cabeça tremenda para nós. Sim, sim. Porque é a porta de entrada de tudo que Sim. é ruim. É difícil patrulhar aquilo. É difícil, patrulhar, muito difícil. Muito difícil. Não É, é culpa da Marinha ou de quem quer que seja, mas é uma área enorme. sim, eu fico pensando também, assim, que a narrativa... A esquerda sempre cria uma narrativa, né? A mesma esquerda que fala, né? O Marcelo Freixo, ele fala que é necessário uma dose segura de crack para dependente químico. São os mesmos que te proíbem a tomar o remédio, né? São os mesmos... Você sabe qual é o remédio. Você sabe qual é o remédio, né? É aquele remédio. Eles falam que esse remédio não pode, mas a dose segura de crack pode. É sempre tentando criar narrativa para mudar o conceito. A arma é a mesma coisa, eles falam que vai haver uma grande matança. Mas olha, tem um dado muito legal. O estado de Santa Catarina, por exemplo, um estado da Federação Brasileira, o estado de Santa Catarina é o estado que contém o maior número de CAC, né? O maior número de pessoas que têm o porte e a posse de arma ali na sua casa. E também é o estado que tem o menor índice de homicídio, gente, de violência urbana. Ué, então peraí, por que será? Não é Santa Catarina, é o Rio de Janeiro. O Rio de O lugar Janeiro? mais seguro é o Rio de Janeiro. Porque aqui no Rio de Janeiro, na capital, é a única cidade do Brasil onde a lei orgânica, que equivale à Constituição, ela proíbe que você compre ou venda arma de fogo, munição e fogos de artifício. Meu Deus. Então aqui no Réveillon, aqui no dia de São Jorge, dia 23 de abril, nem fogo se solta. Que isso, ó. Não, jogo do Flamengo, ninguém solta fogo. Nem ouvi. É proibido, tá na lei. Tá Não na tem lei. bala perdida também. Não, olha só. Pera aí, gente. O carioca, olha só, eu sou carioca, eu amo o Rio de Janeiro, eu sou carioca da Gema. Pra quem não sabe, o carioca da Gema é aquele que é filho de pai e mãe carioca. Então esse é o carioca da Gema. Sou carioca da Gema, sou cria de comunidade, pique favela. Hoje eu não moro na comunidade, graças a Deus eu tenho uma vida estável. A favela venceu. Alan dos Santos, ele manda mensagem pra mim no Instagram falando, de menor, a favela venceu. Venceu. Favela venceu. O Alan dos Santos é aqui do Rio de Janeiro, lá de Morro Agudo, no Nova Iguaçu. Mas, tipo assim, né, aqui no Rio, cara, é outra pegada essa questão de tiro. Porque você tá em outro estado, né? Eu já viajei para outros estados, se houve um tiro, a pessoa, todo mundo fica assustado. Fica, caraca, deu um tiro, aconteceu alguma coisa. No Rio, não. No Rio é assim, ó. Dá um tiro, na verdade não é nem um tiro, é uma rajada, né? E aí a pessoa fala assim, não, peraí, isso aí foi AK-47 com remetente. E a pessoa fica assustada, foi perto. Não, fica tranquilo. Foi ali, tá ali na esquina ali, pode fazer teu churrasco de boa aí. A gente sabe pela sequência se é um tiro de comemoração ou se é um confronto. Ou se é morte. Porque se for um tiro silencioso, tipo assim, pá! Aí fala, ih, morreu gente, hein? Aquele tiro único assim. Se não tiver resposta, deu Agora, ruim. a gente brinca com isso, mas olha só. Cara, eu vou ali em São João e compro fogos. Sim. Vou em Caxias e compro fogos. São cidades vizinhas aqui do Rio de Janeiro, porque os nossos seguidores... Agora, Cidades vizinhas. A capital, ela perde o que ali? Perde a fabricação e perde a venda, perde imposto. Perde emprego. dinheiro. Você perde liberdade de empreender naquele negócio. Sim, Então é sempre isso. São leis que não trazem segurança. sim. A gente tá brincando aqui, cara, tem tiro, tem assalto pra caramba, tem morte pra caramba. O que não tem é o cidadão ter a liberdade de comprar fogos pra soltar na casa dele. E Sabe- ser responsável por aquilo. Não, exatamente. Cara, e isso é tão louco, tão doido. Sabe por que o assaltante entra na tua casa, te assalta, entra no teu carro e rouba teu carro? Porque você não tem como se defender. Ele sabe disso. Agora, você já viu algum viciado em droga assaltar uma boca de fumo? Pô, Você já viu? Alguém chegar lá na boca de fumo e assaltar, é um assalto. Vai ficar por lá mesmo, sabe por quê? Porque eles têm uma arma para se defender. Então, olha a seriedade dessa pauta armamentícia e dessa questão da nossa liberdade, né? aqui no Rio, cara, a gente tem um problema gravíssimo no Estado. A Constituição do Estado, a lei da lei orgânica,
Constituição do Estado, ela proíbe fábrica de arma e munição, arma e munição no Estado. Perde-se emprego de qualificação. Sim. Enfim, eu coloquei no Vista Pátria, por exemplo, no último vídeo de quarta-feira passada, que os mesmos deputados que você citou, Freixo e Benedita, que dizem que Bolsonaro está armando uma milícia, Bolsonaro quer armar a sociedade toda, quem quiser, ele quer dar liberdade. Quem quiser, sim. A esquerda diz que isso é milícia. E a mesma esquerda que incita que os militantes deles peguem armas. Né? A gente teve aquele cara da CUT lá falando na frente da Dilma, no Palácio do Planalto, que Sim. se tivesse impeachment, ele ia levantar a militância dele. Exatamente. Então, aí que está a guerra de liberdade. Você desarmado, eles armados, para eles está legal. Você vê o próprio MST, né, Fernanda? Eles entravam nas fazendas. Eles faziam estrago na casa dos outros, eles entravam e destruíam tudo. E agora? Eles falam, a gente não consegue mais fazer nossos assentamentos. Por que não consegue? Porque o fazendeiro está armado. Mas mudando um pouco a pauta, o movimento conservador, a gente sabe que sempre vai culminar nisso também, né? De ocupar os espaços. E é óbvio que, acho que isso até foi de maneira errada, mas a gente não tem muito para onde correr. A gente acabou, a direita e os conservadores acabaram ocupando os espaços políticos. Primeiro, depois para ocupar os espaços culturais, intelectuais, na academia, enfim, né? Na comunicação, na arte. Né? Eu acho que deveria ser o contrário, mas a gente não teve esse tempo também, né? Essa formação como a esquerda vem fazendo desde 68. Então, assim, Dormimos. a gente dormiu, né? A gente precisa assumir essa culpa. Mas a gente vê que o movimento conservador, em São Paulo, por exemplo, ele elegeu o deputado estadual Douglas Garcia. Que o Douglas Garcia, né, cara? Um dia a gente vai ter aqui, né, Fê? Se Deus quiser, vem Douglas. Aí, pô, dá essa moral pra nós aí, né? Douglas Garcia é um deputado estadual em São Paulo, mas ele tem uma representatividade nacional. Sim. Querido, amado, né? Todo o nosso apoio. 74 mil votos. 74 mil votos. Diz pra gente aí esse trabalho de base lá, e se isso vai se repetir aqui no Rio de Janeiro, se vocês, de repente, o que vocês pensam pro pleito de 2022, essa questão política? Bom, o Douglas é o seguinte, ele é um deputado de São Paulo, que é fruto do movimento conservador. Que maneiro. Então é óbvio que o volume de produtividade que ele tem é impossível que um ser humano consiga atender aquilo. Né? O Douglas está presente tanto na questão do asfalto, recebemos uma denúncia, por exemplo, de uma escola que estava fazendo ideologia de gênero dentro da escola, uma escola ginasial, né? ensino fundamental, e ele se deslocou, uma hora assim, umas 8 da noite, saiu da Lesp e foi para aquela escola. Como que ele consegue isso? O cara está brigando com o Butantan para buscar informações sobre o contrato, está buscando impeachment do Dória, está tentando reabrir o comércio em São Paulo e ao mesmo tempo está preocupado com isso, com asfalto, com o balancinho da praça que está arrebentado. Como que ele consegue? É uma escola que o movimento conservador fez, é uma escolha de não só criticar quem está errado, mas oferecer para a população aquilo que ela precisa. Então, ótimo. É uma equipe inteira mobilizada para isso. Ou seja, o mandato está com o Douglas, mas o mandato ele é do movimento conservador. Uau! O Edson tem sua influência, enfim. Que legal. É um cara que a gente confia. Claro. Formado naquela escola, selecionado naquela escola. E já tem um outro que está dando um exemplo em 5 meses de mandato. Eu posso pegar o volume de produtividade do Dylan Dantas em Sorocaba, um vereador de uma cidade minúscula em relação ao Rio de Janeiro. A produtividade dele hoje, sem brincadeira. Vamos pegar aqui dos 12 que a gente tem na LERJ, que foram eleitos com a arminha do Bolsonaro, o Dylan Dantas, sinceramente, se ele ficar atrás, ou melhor, se ele não deixar para trás pelo menos 6, é um exagero. Certamente ele supera 6 deputados nossos em 2 anos. A gente tem político que está acima do cargo, né? Assim, tem muitas pessoas que falam, então eu particularmente olho o Carlos Bolsonaro, que é uma pessoa que fica até assim um pouco nos bastidores. Eu vou falar dele, eu nem conheço pessoalmente. Tem gente que acha que quando a gente fala de Bolsonaro, de político e tal, que a gente tem uma amizade. Cara, tem gente que a gente apoia, que a gente nunca nem apertou a mão, nunca nem viu, né? Meu filho tem muito essa mania, nunca nem vi, né? Meu filho fala muito isso. Assim, o Carlos Bolsonaro, ele é um vereador, mas ele tem uma projeção nacional, né? Ele foi ali o grande fator que determinou a eleição do pai, né? Do presidente. Então, assim, a importância que ele tem para que a gente tivesse um representante hoje no chefe do Executivo Nacional, né? A gente tem também o Nicolas Ferreira,
de Belo Horizonte, do Direito a Minas, né? Eu acho o Direito a Minas um dos maiores movimentos, né, do Brasil, que eles Também. conseguiram unir todo o Estado. Eu acho que é isso, unir todo o Estado. Tudo bem, eu sei que tem questão de protagonismo aqui, protagonismo acolá, mas é legal unir. Então, assim, esses deputados, esses políticos, né? Você vê, ele é um vereador, mas ele tem projeção nacional. A diferença entre muito o Nicolas legal. e o Carlos, né? O Carlos é um sujeito extremamente combativo. Sim. Isso é fundamental, porque foi assim que a gente começou, com o Bolsonaro fazendo isso. Sim. E o Carlos tem essa pegada, e tem que ser, porque ele faz a defesa aqui de toda essa estrutura. Eu costumo dizer que quando o Bolsonaro leva água para o Nordeste, ele está abrindo caminho, lógico, está resolvendo o problema do nordestino, mas está abrindo caminho para toda a direita no Brasil. Perfeito. Ele quebra a narrativa. Isso aí. Agora, entre o Carlos e o Nicolas, aí você que está assistindo a gente tem que fazer uma escolha, tá? Eu quero eleger um cara para combater, para responder no plenário, ou eu preciso eleger um cara para formar uma base, formar uma escola. Porque o Douglas, o Nicolas, por exemplo, eles vêm de movimento. Sim. Então eles estão constantemente formando. E, meu irmão, você tira o Nicolas, vira deputado federal, vai entrar outro. Vai entrar igual outro. ou melhor do que ele. Exatamente. Você tira o Carlos hoje da Câmara de Vereadores, quem entra no lugar dele? Sim, fica difícil substituir. Porque ele não tem discípulos, ele não tem uma escola. Porque não faz parte do movimento. Talvez tenha. Não é que mas- seja errado isso, mas- explica. Não, eu não estou dizendo que Não, seja mas o errado. estilo de vida São que dois a gente estilos. Sim, são dois estilos. são dois estilos. Até porque o Carlos, assim, eu acompanho o Nicolas no Instagram, inclusive esses dias ele até começou a seguir a gente e tal. Cara, são duas vidas totalmente distintas. A gente está falando de um filho do presidente que não pode comer um joelho num restaurante porque... Não, e né? é fundamental o papel dele na Câmara. Sim. É fundamental. Agora, o eleitor, ele precisa entender exatamente o que ele está escolhendo. Exatamente. Porque Ótimo. Você não pode votar, por exemplo, no professor Carlos, mas por que ele não faz igual o Carlos, Bolsonaro? Porque são figuras distintas. Sim. Né? E se você quer formação de base, se você quer que na próxima eleição a gente dobre o número de parlamentares, se você quer que a gente ocupe espaço, que a gente, por exemplo, elegendo um deputado hoje, a gente tem em movimentos estudantis conservadores, núcleos de professores, de advogados, de jornalistas conservadores. Você quer um deputado que fomente isso, aí você vai ter que escolher um cara de movimento. Muito São legal. situações diferentes. Cara, vocês estão de parabéns, assim, o professor Carlos Eduardo mantendo, né, essa ideia da cultura, né, o patrimônio histórico do movimento conservador no Rio de Janeiro, essa estrutura toda, né? Fê, eu vi o lançamento do movimento conservador aqui no Rio de Janeiro e esse movimento se deu com um projeto, um evento em Copacabana, né? Foi Foi no centro. Foi no lá da centro. Câmara Municipal. Isso, no centro da cidade, e ali eles estavam falando sobre o projeto Escola Sem Partido. Então, assim, não é oba-oba. Isso é legal de ver. Faça esse apelo. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que se diz conservadora continua investindo, continua dando dinheiro para essa grande Patrocinando. mídia, patrocinando, se a nossa mídia alternativa é muito mais barata, muito mais verdadeira, tá? E com certeza trará muitos mais benefícios para a sociedade do que esses traficantes da informação, Exatamente. como nós vemos hoje. Hoje a gente tem o Terça Livre, tem o Valor de Lisboa, tem aí o canal Questione-se, tem o Kim Paim, tem diversos canais aí alternativos de direita, né? E a gente tem que ajudar, por exemplo, canais que estão como esse aqui, estão começando esse formato sensacional que vocês estão fazendo. Obrigado. Com certeza que vai crescer muito, só que precisa da nossa ajuda. Seja no like, no comentário. Meu irmão, tu assistiu o vídeo, tu gostou? O salário do produtor, o like. É o nosso salário. Ajuda com o seu like, ajuda muito. E também ajudar financeiramente. Né? Vocês falaram aqui, o canal está começando, está investindo em produção, mas daqui a pouco a gente vai fazer algumas externas, vai fazer Legal. algumas coisas. Precisa de ajuda. Você que fica reclamando que não tem opção para assistir, tem nada para ver, ninguém produz nada que preste. Bom, tem aqui uma galera que se propôs a produzir. Agora precisa também dar contrapartida. Porque até o YouTube te pagar por isso aqui, meu irmão, Demora. tu já tá bom. Sim. Né? Agora, nesse meio do caminho, a gente A precisa do gente fôlego. precisa e você, do apoio, de verdade. E você é a fonte aqui pro canal e para esse e para outros veículos poderem crescer. Né? Com É certeza. isso aí. E aí, o panorama político, Fê? Fala pra gente aí, como é que tá isso? Panorama político. Tô sabendo que o Valdinei tá filiado no partido PTB. Que legal. Tá feliz? Bom, eu sou um cara muito feliz. Gosto muito da atitude do Roberto Jefferson, que quebrou um paradigma importantíssimo, colocou um partido à disposição não só do Bolsonaro, mas dos conservadores. A eleição do Bolsonaro é uma coisa que para mim está muito tranquila. Tá? Não tem um player que possa ameaçar a candidatura do Bolsonaro, mas o que me preocupa é o Bolsonaro ser eleito
um monte de pangaré na Câmara, um monte de pangaré nas Assembleias Legislativas, e hoje o Roberto Jefferson deu um passo importante. Aqui no Rio de Janeiro eu não estou sentindo essa proximidade, esse diálogo, né? Para você ter, por exemplo, que a gente tem lá Dylan Dantas, Douglas Garcia lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma dificuldade. Se acontecer o que aconteceu no PSL em 2018, de abrir a porteira, não, vamos embora, preenche aqui, vai se filiar, qual é o teu número, pô, a gente vai ter problema. Então agora é hora de se conhecer, de ter uma peneira, dos próprios candidatos falar, meu irmão, olha só, eu acho que pra mim não dá não, tu tá com mais chance, bota esse cara aqui. Importantíssimo isso, reconhecer suas limitações. Se não for agora. É disso que a gente precisa. Mas até agora a gente não teve uma reunião, não teve um congresso. Eu me filiei, entreguei ficha na mão do presidente do partido. Óbvio que ele está correndo o país, tem as obrigações dele. Eu acho que o PTB está passando por uma reformulação e é muito bacana isso, que de fato hoje é um partido conservador no estatuto dele. E logo, logo deve ter reuniões. Então, esse é o grande ponto que vai fazer a diferença no PTB. Quanto mais rápido o partido despertar para isso, eu acho que o partido tem como, independente do Bolsonaro ir para esse ou aquele partido, será o partido de base do Bolsonaro, será o partido de sustentação do Bolsonaro, porque o estatuto está perfeito, o discurso do Roberto Jefferson está perfeito, as pessoas que se voluntariaram a entrar no partido também estão com muita qualidade. Então eu, por exemplo, independente do partido do presidente Bolsonaro ir para o Patriota e PRTB, eu já recebi convite de alguns partidos. Nesse momento não tem motivo para sair do PTB. Entendi. Agora, então, eu quero ver o que o PTB mas vai e fazer. você viria estadual? Essa é a pergunta. A pergunta que não quer calar. Estadual ou federal? Bom, em primeira mão, aqui para o Pode Política, a gente teve uma reunião com o Edson Salomão na sexta-feira, né, presidente do movimento. Eu não vou dizer para vocês que assim, o Edson me ligou, implorou para eu sair candidato. Isso não existe. Isso é sempre lenda. Há alguns anos, eu vi o cenário, olhei os players que estavam aí, os deputados, e cara, assim, se eu estudar um pouquinho... Dá para fazer. Dá para fazer. E a gente começou a se preparar e agora, conversando com a liderança do movimento, Douglas Garcia participou disso, a gente entendeu que dá para a gente lançar uma candidatura do movimento. Sou pré-candidato agora, né, a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Primeira mão, então, aí, ó. Tá vendo? Show de bola. Valdinei, do Movimento Conservador, coordenador do Movimento Conservador do Rio de Janeiro. É um nome. É um pré-candidato a deputado estadual. Você tem 1 ano e meio aí para eleição, então você pode conhecer as pessoas nas redes sociais, @RJValdinei no Twitter e no Instagram, Facebook e YouTube, Valdinei Martins, você vai encontrar lá, vai ver o que eu penso, o que eu defendo, para não ficar em cima da hora procurando aí quem é esse cara, né? Muito É isso aí, galera. Gente, tudo que é bom dura pouco, né, Fê? Mas deixa eu dar um recadinho, rapidinho. Dá pra dar? Dá, vai lá. Gente, seguinte, ontem nós tivemos aqui, com esse problema que nós tivemos de câmera e de edição, enfim, estamos repetindo a gravação. Gravamos ontem com a dona Mônica. Ela é mãe de aluno da escola municipal. Militar, Isso. né? E a gente vai passar o trecho da entrevista, então não estranhe se a gente estiver com outra roupa, outras posições, enfim. Sim. Mas foi o programa de ontem que a gente conseguiu recuperar um trecho. Por isso que a gente solicita a vocês o apoio, né? A gente precisa muito do apoio de vocês, a fim de que a gente consiga financiar a estrutura, né? Um equipamento de qualidade, que vai nos permitir gravar horas e horas sem travar, com uma qualidade boa de áudio, de iluminação. A gente precisa da sua ajuda. Então, para que você ajude, a gente vai viabilizar, inclusive, uma vaquinha online, né? Fazer a vaquinha online. A gente vai organizar, vai disponibilizar o link nas nossas redes sociais. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, lá no Instagram é pod.política, @pod.política, aqui no YouTube é Pod Política, você já vai encontrar a gente por aqui também. Se quiser falar com a gente, só mandar um direct lá que a gente consegue viabilizar para vocês no nosso WhatsApp. E o Pix está aqui, se você quer contribuir dessa maneira informal, você pode até se identificar lá direitinho, explicar que é para essa finalidade, tá? Tá aqui o Pix em algum lado alguma parte aqui dessa tela de vídeo aqui, a fim de que você possa ajudar a gente e doar e fazer com que esse projeto continue com essa qualidade que a gente está entregando para vocês. Então, Movimento Conservador, cara, muito obrigado. Que prazer receber vocês aqui, cara. Muito bom estar com vocês, obrigado pelo convite, sucesso pro trabalho de vocês aí. Show de bola. Obrigada. Considerações finais, professor? Não há necessidade. Tamo junto. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Tem um jargão que a gente faz, né? Que a gente pergunta, pode política? E aí os convidados sempre falam, pode. É porque a ideia do projeto é isso. Vamos lá, então? Vamos. E aí, família? Pode política? Pode! Valeu!